Esse eu considero que foi um dos maiores pontapés que eu dei para ter uma vida mais madura em todos os aspectos da minha vida, todos. E vou falar algo muito particular, assim, eu tinha essa síndrome de querer, olha só, não é porque a sua vida tá difícil ou porque você nasceu em uma circunstância de vida que te coloca mais obstáculos, que você precise se conformar com o que não está bom. Quando eu fiz o vídeo contando como foi a mudança de hábitos que eu vivi na minha vida em 2020, eu vi alguns relatos de pessoas dizendo como parece ser difícil mudar tanto assim. E eu poderia começar esse vídeo dizendo que não é difícil, é tranquilo, basta tentar, mas eu sei que às vezes pode ser muito difícil sim. Eu sei bem como pode parecer impossível mudar, melhorar de vida, quando tudo ao seu redor, todos os ambientes parecem só te puxar para baixo, como se fossem uma verdadeira âncora na sua vida. Ainda mais se tudo ao seu redor, todos os lugares que você frequenta, e especialmente a sua casa, parecem que estão sempre indo em direção ao caos. Se você não está satisfeita com a sua vida atual e quer alguma mudança, se você sofre com uma autoestima baixa que te deixa angustiada no seu dia a dia, se você vê a vida perfeita das pessoas nas redes sociais e pensa, isso não é pra mim, eu acho que deve ser muito bom, mas essa não é a minha realidade de vida. Ou mesmo se você vê a vida de pessoas que você se inspira e admira e fica constantemente se perguntando, será que um dia eu vou conseguir algo assim pra mim? Quero conversar com você hoje porque eu entendo muito bem esse sentimento. O sentimento de achar que as coisas não vão melhorar, de tão ruim que elas estão. Apesar de a sua situação hoje, eu não sei como é que ela tá, ela não está legal, eu tenho algo para te dizer. Não é porque a sua vida tá difícil hoje que você não pode ter uma vida de abundância. Eu me chamo Bia Duarte, eu sou arquiteta, sou apaixonada por produtividade, organização, decoração de casas, conforto, bem-estar, e eu tô sempre em busca de ser a minha melhor versão. Hoje eu quero te ajudar a você também ser a sua melhor versão. Ao final desse vídeo, você vai estar inspirada a mudar de verdade a tua situação atual. Eu acredito muito que mudar de comportamento, seja qual for a área da sua vida, eu falo muito aqui da casa, né, por N motivos, você vai ver nos outros vídeos daqui do canal por que eu acredito tanto nisso, né, que a mudança começa na casa, que a mudança acontece no ambiente primeiro. Mas não importa, na verdade, o que você quer melhorar na sua vida. Se é o seu comportamento, se é a sua casa, se é o seu estudo, se é o seu trabalho, se é o seu relacionamento, não importa. Por mais difícil que possa parecer mudar, sair de um ponto onde as coisas não estão legais e para um ponto onde tudo está um pouco melhor, por mais difícil que possa parecer fazer essa passagem, não é impossível. Eu acredito muito que mudar é difícil, mas você consegue. E aqui eu não tô falando de um jeito onde você vai ativar um modo sonhadora e você vai se deslocar totalmente da sua realidade de vida, porque eu entendo que quando eu falo de mudança, talvez algumas pessoas vejam uma situação tão ruim à sua frente que pensem consigo mesmas, cara, isso não é pra mim, isso não é pra mim, não é a vida que eu tenho. Mas entendo, o que eu tô falando aqui não é de você fingir que vive uma vida que você não vive. Eu tô falando de você olhar para sua realidade atual, justamente olhar para o ordinário, para o cotidiano, para como é que é o seu dia a dia, a sua rotina, que é o que faz a sua vida, e você entender, cara, o que eu posso melhorar aqui? Tem algo que eu quero melhorar? Melhorar para onde? Em que direção eu tô indo, afinal? Eu acredito muito que é no cotidiano, na rotina, no dia a dia, que você se coloca à prova e você mostra de fato quem você é. Porque por mais que você diga que é um certo tipo de pessoa, é na verdade o que você faz que determina se você é mesmo esse tipo de pessoa ou não. E aí a rotina, o dia a dia, os hábitos que você tem, eles reforçam isso. Eles reforçam as suas atitudes, eles reforçam se
se você realmente tem esses valores de vida que você diz ter ou não. Vou dar um exemplo bem prático. Se eu digo que eu sou uma mulher disciplinada, uma mulher determinada, que eu corro atrás dos meus sonhos, que eu gosto de fazer acontecer, que eu sou uma mulher mais de ação do que de imaginação, se eu digo isso, as minhas atitudes, elas vão revelar se eu tô falando só da boca pra fora ou se realmente isso é algo intrínseco em mim, algo que é tão forte que eu preciso me movimentar, que eu preciso realmente sair do meu lugar de acomodação e fazer alguma coisa. Aqui também eu não tô falando de uma mudança unicamente material. Eu vejo que muita gente se deixa levar sempre apenas pelo sucesso material, apenas pelo sucesso profissional, quando na verdade não dá para separar. Eu sou quem eu sou, a Bia que eu sou aqui não é só a Bia que é arquiteta, que é criadora de conteúdo. Na verdade, eu não consigo separar essa Bia da Bia que é esposa, que é dona de casa, que é filha, que é irmã, que um dia vai ser mãe. Entende? Assim, eu sou uma pessoa só. Dentro de mim tem tudo isso, tem todas essas camadas, todas essas circunstâncias. E aí, algo que eu falo bastante aqui no canal sobre como é importante a gente acordar pro papel do simbólico na nossa vida, né? Do que não é apenas material, do que é imaterial, mas que é tão importante, que rege tanto o meu comportamento no dia a dia. E aqui eu vejo que essa mudança que eu falo tanto, que você consegue fazer, que pode parecer impossível, mas você consegue fazer, tem muito, muito a ver com isso. Tem muito a ver com você olhar para o que é imaterial e que é importante para você, e que é um sonho seu, e que te inspira, ou que você gostaria de vivenciar. Entende? Eu não tô falando aqui só de coisas que o dinheiro pode comprar, tô falando de conquistas até que exigem um movimento, uma ação do teu corpo mesmo, exigem realmente uma mudança, uma saída do estado de inércia. Até porque, de que adianta, me diz, você ancorar a expectativa da tua felicidade, da tua realização em possuir coisas, enquanto você hoje não é capaz de arrumar o próprio quarto, de lavar a própria louça, de lavar as próprias roupas, de limpar o chão da tua casa. Você tá percebendo? Assim, há muita felicidade te esperando nessas pequenas ações do cotidiano, do ordinário. Enquanto você está projetando uma felicidade fora do teu alcance, fora da tua realidade, em uma expectativa futura. Eu vejo que isso vem muito de uma questão generalizada hoje em dia, que é a comparação. Eu super entendo essa fuga da realidade, do cotidiano, do dia a dia, que tanta gente vive hoje, que eu vivo hoje também. Todo mundo se compara muito em algum nível, especialmente porque a gente vive hoje com as redes sociais, com o celular na mão, observando recortes da vida de outras pessoas, recortes sempre positivos, por uma razão lógica, muito lógica, de que se você tá sofrendo, você tá tentando se resolver, você não vai postar isso nas redes sociais, né? Então, em geral, as pessoas realmente postam seus momentos mais felizes, as suas conquistas. E isso é uma coisa boa, se você parar pra pensar, essencialmente. Só que a gente acaba levando para um lado, cada pessoa acaba levando para um lado muito de usar como uma comparação para a situação que você tá vivendo hoje. Mesmo que não seja exatamente algo comparável. A minha vida não é exatamente comparável com a vida de uma celebridade que eu acompanho. Quando você não sabe usar a comparação como uma inspiração, quando você vê, você está mergulhada em sentimentos de ansiedade, de insatisfação com a sua própria realidade. E aí, volto para essa questão anterior que eu falei, como é que você vai sentir que você tá conquistando grandes coisas, limpando a própria casa, organizando a própria casa, sabe? Deixando tudo em ordem, dando o seu melhor, se o parâmetro que você tem de realização não é esse. É a realização de, sei lá, comprar uma ultra mansão ou ser milionária antes dos 30, entende? E aí, por estar triste e ansiosa, você acaba se afundando ainda mais nos hábitos que você tem e que hoje são destrutivos, ou se não são destrutivos, eles também não constroem a vida que você quer ter, sabe? O tipo de rotina que você quer ter, o tipo de realização profissional, emocional, enfim. Eu vi um comentário de uma pessoa em algum canto aqui na internet comentando justamente isso, que o fato de se comparar sem saber usar isso de uma forma benéfica
acabava fazendo essa pessoa ficar sempre triste, sempre deprimida com a própria vida, sempre sentindo que não conseguiria mudar para melhor, não conseguiria alcançar novos objetivos, acabava se resignando muito. Eu vejo que isso alimenta vários sentimentos ruins, alimenta muito um comportamento destrutivo com a própria vida, um comportamento de sentir inveja de pessoas que estão tendo conquistas, estão tendo realizações, que poderiam estar te inspirando, enquanto quando você está sozinha, você sente solidão, você sente uma tristeza, um desânimo profundo. Eu falei no começo do vídeo sobre você estar numa situação atual e querer para uma situação um pouco melhor, né? Entre uma coisa e outra há um gap. Percebe aqui só pelas minhas mãos que você consegue compreender isso, né? Há um espaço aqui entre uma coisa e outra. E é justamente por não compreender que existe esse gap que muita gente se frustra com os conflitos, as circunstâncias da própria vida e fica nisso. Lembrando, tô falando aqui em vários aspectos da sua vida, né? Emocionalmente, profissionalmente, enfim. Aqui nesse lugar que você quer chegar, que você gostaria de chegar, que você poderia chegar, aqui nesse lugar você idealiza e tem como referência grandes conquistas, coisas muito grandes, realizações muito grandes. É como eu falei, a referência das redes sociais, de celebridades, ou seja lá do que for. Então, é uma mansão que você compra, é um grande dinheiro que você acumula, enfim, aqui tem grandes coisas. E não é que você não vá conseguir conquistar isso, mas entenda, hoje você está aqui, você está em outro lugar, as suas circunstâncias são outras. E aí, o que há entre uma coisa e outra? Muita gente pensa, e aqui que eu acho que tá um grande problema mesmo, que há um grande segredo, que há uma grande coisa a ser revelada, que pessoas que estão aqui conseguiram entender, mas você não. Ou então, essas pessoas, elas são muito sortudas, ou elas já nasceram com dinheiro, elas já nasceram em uma família estável. Isso tudo são desculpas que você vai se escondendo atrás para você não perceber o que é a realidade da coisa, que é que entre uma coisa e outra tem, na verdade, o que você faz todos os dias. E aí, para você chegar nesse lugar que você quer, nesse seu objetivo, você ter uma mudança substancial de comportamento, de realidade mesmo, você precisa entender o que é essa coisinha que você quer fazer todos os dias, entende? Então, por exemplo, eu quero um emprego dos sonhos. Esse é o objetivo maior, essa é a realização idealizada que eu tenho. Mas é o que acontece, você hoje nem teve um primeiro estágio, por exemplo, né? Ou então você está trabalhando em uma outra área. Entende? Você precisa de algo que conecte uma coisa à outra, você precisa de uma direção. E aí, a partir da direção, você vai entender: ah, talvez eu consiga trabalhar nesse escritório tal se eu tiver um bom portfólio, ou se eu tiver conexão com pessoas que trabalham lá. E aí, esse plano ele vai se destrinchando, você vai entendendo: ok, então todos os dias eu tenho que fazer o quê? Tenho que aprender a fazer projetos, tenho que aprender a me relacionar com pessoas. Se aplica muito a qualquer outra coisa, você aprender um idioma, a você ser uma pessoa leitora mesmo, a você ter um bom relacionamento, um bom casamento, a você ter um corpo saudável, um corpo forte. A pessoa que vai conquistar essas coisas que você quer, esse tal objetivo, ela não é a pessoa que você é hoje, mas ela pode se tornar. Entende? É com esse gap que há entre uma coisa e outra que você vai se tornar essa pessoa. E aí eu acredito muito que você é capaz de criar a própria realidade. Preste atenção nisso, porque é uma coisa que está muito enraizada em mim. Eu sempre tive isso, eu não sei de onde, mas assim, eu sempre tive isso desde muito nova. Eu sempre tive em mim que eu era capaz de criar minha realidade, que eu era capaz de criar algo bom a partir do que eu tinha, sabe? E era uma coisa meio de fé mesmo, porque parando pra pensar hoje, olhando pra trás, eu nem teria realmente tantas comprovações de que isso seria possível. E é por isso que eu quis fazer esse vídeo. Talvez você esteja numa situação tão ruim, tão difícil pra você hoje, que você pense que você não consegue, mas você consegue. Mudar pode ser difícil sim, mas quando você compreende melhor tudo isso que eu falei, fica um pouco mais fácil. Sêneca já dizia, a vida não é um bem nem um mal, é um período de bem e de mal.
período, preste atenção, é o tal do gap. Olha só, não é porque a sua vida tá difícil ou porque você nasceu em uma circunstância de vida que te coloca mais obstáculos para onde você quer chegar, que você precise se conformar com o que não está bom. Quando você tem uma circunstância de vida difícil, não é algo que você precise utilizar para você não conquistar as coisas que você quer conquistar na sua vida. Uma situação que é muito comum no Brasil é, inclusive, esse clima meio de tragédia familiar, onde muitos dos casais estão juntos pela força da circunstância, porque se juntaram ali, e aí alguém engravidou antes do planejado, e aí aquilo ali já virou uma família. E aí o cara, ele é mulherengo, e aí a mulher, ela fica ali sempre corroendo essa situação de vida meio amarga, e aí vira um caos dentro de casa, sabe? Isso é muito comum, isso é mais comum do que a gente imagina. Se não é o seu caso, que bom, assim, que você não tem contato com isso, mas eu sei que muita gente que tá vendo esse vídeo vai entender que eu tô falando de algo que realmente é muito comum, essa circunstância de você não encontrar paz dentro de casa, a ponto de que algumas famílias têm até problemas ainda mais graves, para além dessa desorganização, desse caos, dessa desordem, dessa falta de direção. Os filhos, enquanto isso, ficam ali, indo para um lado, indo para o outro, uma coisa sempre muito assim, permeada de preguiça, de fraqueza de caráter, e isso vai contaminando, vai marcando a história de todo mundo que está envolvido. E aí talvez você venha de uma situação como essa, uma situação familiar como essa, pior talvez, não sei, não conheço a tua vida. Também não compartilho aqui detalhes de coisas que eu já passei, esses exemplos são meio genéricos, assim, mas eu tenho noção e tenho consciência de algumas coisas que são meio erradas, sabe, nas famílias de forma geral, que podem acabar te afetando e te fazendo pensar que você não é capaz de conquistar algo melhor. Você pode não ter escolhido a família que você nasceu, mas você pode escolher a família que você vai construir. Não é porque a sua situação tá difícil que você não pode melhorar de vida. E aí eu tô falando do fundo do meu coração, porque a minha família teve muita instabilidade, enfim, de diversos tipos, diversas naturezas. E aí talvez a tua família hoje seja uma família bem desestruturada, onde você não consiga nem ter esse referencial correto do que é esse melhor que você pode conquistar na sua vida, que família boa é essa que você pode construir em torno da sua vida, em torno da sua casa, sabe? Que as coisas não precisam ser como elas sempre foram só porque elas sempre foram. E aí, por isso, o referencial que você tem talvez seja o das celebridades, de quem você acompanha no Instagram, nas redes sociais, e as coisas ficam assim sempre muito confusas, sabe? Porque não há muita clareza de, o que é esse valor imaterial que faz tanto sentido, que pode ordenar tanto a minha vida, que pode trazer tanto senso de realização, de propósito, afinal. Eu vou falar algo muito particular, assim, eu tinha essa síndrome de querer salvar todo mundo, sabe? Eu tinha essa síndrome de que eu precisava salvar e resolver os problemas de todo mundo da minha família, esses problemas, enfim, que eu não tinha nenhum controle sobre, porque eu pensava assim, não, essa é a minha realidade, eu tenho que resolver isso aqui. Só que, na verdade, as coisas só foram começar a se resolver de fato na minha vida quando eu foquei em salvar a mim mesma antes. Ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. É algo clichê, mas é um pouco forte também, quando você entende e você assume isso dentro de si pro seu comportamento, para você mudar, sabe? A melhor forma de você ajudar a sua família, a melhor forma de você ajudar quem você ama, mas que tá no meio dessa situação confusa, nesse emaranhado de relações familiares totalmente desestruturadas, a melhor forma de você ajudar quem você ama de verdade e que também não escolheu essas circunstâncias é você reformar a própria vida, é você se ajudar. Esse eu considero que foi um dos maiores pontapés que eu dei para ter uma vida mais madura e em ordem também, em todos os aspectos da minha vida, todos. E eu falo isso assim com muita segurança, porque de onde eu vim e de onde eu estava há alguns anos para eu estar aqui agora, foi realmente um esforço
e um desejo muito grande de melhorar. Esse pensamento de, cara, não é pra isso que eu tô aqui, eu mereço mais do que isso, sabe? Eu posso mais do que isso. E aí, quando eu tive esse pontapé, sabe, essa ideia de que, cara, eu tenho que reformar minha própria vida. Até se eu quiser ajudar quem eu amo, eu preciso focar em mim. Quando eu percebi isso, foi que eu entendi que quem é bom vai permanecer na minha vida. Quem me ama, quem se preocupa de ver minha felicidade de verdade, quem também quer construir e compartilhar a sua própria jornada comigo, essas pessoas, elas vão permanecer. Quem não for, quem tá no meio dessa desestruturação toda e que quer o meu mal ou não quer que eu evolua, essas pessoas vão sair naturalmente. Mas o que importa é que eu construa a minha própria realidade. Você pode sim escolher ser justa, ser boa, a partir do que você tem, mesmo que não seja algo tão bom. Tem uma outra história que eu já passei que, pra mim, é a prova disso, sabe? Que foi bem antes de 2020, cerca de 2014, 2013, ali eu tava terminando o ensino médio e eu tava indo para o cursinho, para fazer vestibular, né? Eu tava tentando, na época eu tentava cursinho para fazer faculdade de medicina. No meio disso tudo, os meus pais se divorciaram, muita coisa aconteceu, assim, até o ápice do evento, logo depois, basicamente a minha vida inteira mudou. E aí, na época, eu era bolsista de um grande cursinho pré-vestibular aqui de Fortaleza para medicina. Tava bem depressiva, bem deprimida, assim, por causa de todos os problemas que estavam em casa. E aí eu não conseguia aparecer nas aulas. Eu só ficava em casa e foi uma época, assim, bem difícil, porque eu basicamente acordava em casa, tinha todas essas confusões, enfim, que eu não vou entrar em detalhes, e aí eu ia estudar e eu não conseguia, eu não tinha forças para ir pro cursinho, e aí eu acabei levando muitas faltas. E eu lembro muito de um colega meu, que estudou comigo nessa época, e que ele foi tão generoso, mandou uma mensagem para mim que eu nunca me esqueci disso. Ele mandou uma mensagem pra mim dizendo assim: Bia, eu não sei o que tá acontecendo, mas você é tão inteligente, não te vejo nas aulas, se você se dedicar, eu tenho certeza que você vai passar, não sei o que tá acontecendo, mas venha pras aulas, você vai conseguir. E eu lembro que eu olhei a mensagem dele e eu só conseguia pensar, cara, eu espero que ele consiga, porque eu não sei se um dia eu vou conseguir melhorar de vida, assim, não sei se um dia eu vou conseguir entrar na universidade, não sei se um dia eu vou conseguir morar em uma casa tranquila, em uma casa gostosa. E era, nossa, eu até me emociono de pensar, porque foi tão difícil assim na época. Hoje eu vejo que eu realmente estava muito deprimida com tudo que estava acontecendo. As minhas notas no Enem foram boas, apesar de eu não ter passado para medicina. Então, logo depois, no outro ano, eu consegui uma outra bolsa de estudos, né? Em um cursinho de um bairro nobre daqui de Fortaleza, né? Eu tinha crescido na periferia, eu tinha crescido, enfim, em um bairro bem mais periférico, com outros problemas, muito violento. E aí eu tava agora em uma situação bem diferente, né? Uma situação que eu demoraria muitos anos ainda para me ver livre dela, né? Para sair dessa situação, que era a situação de eu ter bolsa de estudo em um cursinho em um bairro nobre e eu morar em um bairro periférico muito distante. Então eu tava agora na situação de, caramba, o que eu faço? Eu continuo nesse cursinho, eu arranjo um emprego, o que acontece? Eu era muito nova, eu acho que eu tinha tipo 17 anos nisso tudo, né? Porque eu terminei o ensino médio um pouquinho mais nova. Eu olhei e só conseguia pensar, cara, eu não vou aceitar isso. Eu vou entrar nessa universidade, não importa, assim, o que eu faço. Eu vou trabalhar também, eu vou fazer o que for necessário, mas eu vou me preocupar em resolver a minha vida, porque isso tudo que está acontecendo aqui é muito além do que eu vejo solução, é muito além do que a minha capacidade aqui com essa minha idade vai conseguir resolver. Então eu vou focar no que eu posso controlar, eu vou focar em eu resolver a minha vida, porque talvez a partir disso, resolvendo a minha própria vida, eu vá conseguir trazer algum tipo de mudança também aqui pro meu redor, né, pro meu entorno. E aí, enfim, depois disso, posso até contar em outro vídeo como eu escolhi arquitetura, mas no final deu tudo certo. Eu consegui entrar na universidade, me formei arquiteta e eu tô aqui agora conversando com vocês em uma casa que eu amo, que é uma casa que
eu escolhi construir com o meu marido, casa assim, no sentido de lar, porque a gente mora em um apartamento e é a nossa casa aqui, sabe? É o nosso lar. E tem tudo isso que eu falei pra vocês que eu senti falta ao longo desses meus, enfim, 20 anos, né? Dessa década dos 20, agora assim, próximo aos 30. Tudo que eu senti falta, eu escolhi trazer aqui pra minha casa. Eu escolhi intencionalmente viver nessa minha vida, que é a vida que eu tô construindo. Eu falo que o ambiente, ele modula o comportamento, mas ele não determina. Você tem escolha, você consegue escolher. Você consegue escolher se retirar de um ambiente, você consegue escolher modificar um ambiente, você consegue escolher estar em um ambiente que te represente mais ou que te aproxime mais de quem você quer ser. Não é porque você vem de uma família desordenada, não é porque você vem de um contexto de circunstâncias de vida totalmente caóticas que a sua vida está fadada a ser assim. Você pode mudar, você consegue mudar. Não é porque te falta dinheiro ou te faltou dinheiro que vai precisar faltar dinheiro para você a vida inteira. Acorda, eu sei muito bem do que eu tô falando. Porque não é porque você teve uma vida de escassez que a sua vida, que a vida dos seus filhos precisa ser uma vida de escassez. Você pode ter uma vida de abundância. Isso não é só dinheiro, sabe? Não é só o financeiro, é também o emocional. Não é porque te faltou amor que na tua casa vai faltar amor. Não é porque te faltou generosidade que na tua casa vai faltar generosidade. Não é porque te faltou beleza, te faltou um abraço, te faltou sensibilidade, que isso tudo vai precisar continuar faltando na tua vida. Porque se você é adulta, se você tá assistindo esse vídeo aqui, se a gente tá conversando, você tem escolha. Você pode escolher se você perpetua esse ciclo ou se você quebra ele, constrói e começa um ciclo novo. Tem um livro que tá na minha lista que eu tô doida para ler muito em breve, que é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que foi, enfim, o criador da logoterapia, que é como se fosse uma corrente de psicologia, que ele passou alguns anos em um campo de concentração. Então, ele escreveu esse livro Em Busca de Sentido para registrar justamente o que ele observava no comportamento das pessoas que estavam ali. Você tem noção de quão forte é isso? A pessoa que viveu em um campo de concentração, viu a maldade humana tão de perto e ainda assim conseguia ver sentido e propósito para quando saísse dali. Então vocês sabem que eu gosto muito de colocar coisas práticas e tangíveis pra gente materializar toda essa parte filosófica, né? E aí, o que eu quero falar? A primeira coisa que eu quero falar pra você: dá um tempo nas redes sociais, se conecta com a tua realidade, no sentido produtivo da coisa, no sentido benéfico pra ti, porque há um jeito positivo e um jeito negativo de você se conectar com a sua realidade. O negativo é você se resignar, achar que as coisas são porque são e você não consegue nada melhor. E o positivo é você observar de forma analítica o que você tem ao seu redor e entender o que você pode solucionar, o que está ao seu alcance, o que está sob o seu controle, para a partir disso você se colocar nessa direção. Para de seguir pessoas, para de seguir páginas de fofoca, de ficar acompanhando conteúdo inútil. Esse tipo de coisa entra na tua cabeça e faz você ficar fugindo dos problemas que você tem que enfrentar na sua própria vida. E aí eu vou te dizer o que eu considero um grande antídoto para esse tipo de ansiedade na sua vida, para você conseguir de fato fazer uma mudança substancial. É a gratidão. Eu sei que é meio clichê assim, mas tudo que é clichê tem uma certa razão de ser clichê. E aí, às vezes a gente rejeita muito rápido os clichês da vida, quando na verdade só estamos sendo imaturos. Pensa sobre isso. Quando você é grato pelas coisas boas, você começa a treinar o seu olhar para ver oportunidade. E a vida, o sucesso, ele é muito feito de você saber identificar oportunidades e saber se colocar em direção a elas. Quando você está numa situação que é complicadíssima, que é um caos, e você ainda assim consegue ver algo bom que você pode fazer em relação a isso, sério, gente, eu juro, tem coisas assim que eu já passei na minha vida que depois de passar por elas, eu tinha a certeza, a convicção, a confiança de que eu poderia conquistar qualquer coisa que eu quisesse. Porque eu olhava, cara, se eu conseguir superar isso aqui, eu supero qualquer coisa. Bom, essa conversa rendeu bastante, então agora eu quero te dizer o que eu fiz
Todas as vezes que eu me vi em um beco sem saída, todas as vezes que eu senti que eu estava encurralada, que as minhas circunstâncias eram ruins, que a situação que eu estava era ruim, o que eu fiz para realmente me colocar nessa direção de eu me reformar antes de estar me preocupando em solucionar e salvar a vida de todo mundo? Vou te dizer 3 coisas que podem ser transformadoras para você agora, para você desde já fechar esse vídeo e já sentir que consegue fazer algo. A primeira delas é você se manter limpa. Pode parecer um pouco estranha essa minha recomendação, mas eu sei muito bem o que é em momentos onde você não se sente capaz, em momentos onde você acha que o que tem de ruim à sua volta é o que você é. Eu sei muito bem a diferença que faz você estar de banho tomado, de unhas limpas, unhas feitas, você tá com o rosto bem cuidado, o cabelo lavado, penteado, com roupas limpas também. Perceba, se você não consegue e não se dispõe a você resolver o que tem a ver com você, com o seu corpo, antes de mais nada, vai ficar muito difícil para você resolver as coisas que são mais complexas. Por outro lado, se você tem pelo menos isso sob controle, pode estar o mundo pegando fogo, mas você vai ter a segurança de, cara, pelo menos as minhas unhas estão feitas. A segunda coisa é você manter a sua casa limpa. É a mesma lógica do corpo, sendo que aqui para o ambiente ao seu redor. Você manter tudo limpo, organizado, você saber exatamente onde está cada coisa, esse tipo de senso de organização, de padrão no ambiente, eu já falei isso aqui em outros vídeos, ele tem um poder muito grande de modular o teu comportamento. É o mesmo princípio do corpo. Se você sente que está tudo dando errado, pelo menos você fez a sua cama, pelo menos os seus papéis, os seus estudos, enfim, das suas coisas estão organizados, pelo menos o seu celular tá com a galeria organizada, tá com as fotos organizadas, você deu uma limpa nas redes sociais, entende? O que importa aqui é você preencher esse gap entre uma coisa e outra, entre quem você quer ser e quem você é, com pequenas decisões que vão te fazer sentir que você está progredindo em direção a algo muito bom. O terceiro passo, então, é você começar a planejar onde você quer chegar, onde é que é esse lugar que você tá ao final desse gap, ao final desse processo. Quem é que você quer ser, o que é que você quer viver, o que você acha que hoje na sua vida você precisa melhorar, mesmo que você não tenha tanta clareza de onde você vai chegar, o que você quer chegar, não tem problema, mas assim, o que você já consegue identificar que precisa de uma melhoria, sabe? Então isso é você começar a planejar a própria vida. A gente pode sim planejar a própria vida, sabe? Não deixar as coisas irem acontecendo como se pela omissão as coisas fossem melhorar. Na verdade, a gente precisa agir, a gente precisa se colocar sempre em ação. Tem um exercício que é bem interessante, que é de você imaginar a sua vida como se fosse um filme, como se você fosse um personagem. Eu não sei se eu já falei isso aqui em algum vídeo, mas eu, como sou uma pessoa muito criativa, eu gosto muito de filmes, gosto muito de séries, eu acabo usando isso como um recurso para minha própria imaginação, para eu conseguir ganhar clareza, conseguir ganhar perspectiva. Então, quem é essa personagem? Quem é você que está assistindo aqui esse vídeo? O que você faz? Onde você mora? Como é seu dia? Como é seu dia a dia? Com quem você se relaciona? Quais são os seus sonhos? O que é que você vê na sua vida que não tá legal, que te traz algum sentimento negativo, que te traz ansiedade, que te deixa perturbada? Quando você entende isso assim, como se fosse olhando de fora, você consegue perceber o que dá para melhorar. E só de você ter um cenário formado na sua mente, visualmente, só de você ter imaginado, você já tem algo mais concreto para você se apegar quando o momento estiver mais difícil. Você já consegue olhar para isso e, cara, tudo bem, tô passando por isso agora, mas eu sei qual é o objetivo dessa personagem aqui, o que ela quer conquistar, o que ela quer melhorar. Eu gosto muito desse recurso visual, da imaginação, porque ele concretiza mais esses sentimentos imateriais, essa coisa mais simbólica, ela torna mais palpável pra gente, tira isso meio do subconsciente e coloca no consciente. Dá pra você desenhar, eu já fiz muito isso, de desenhar como é que eu queria estar em algum momento que as coisas não estavam muito legais. E é muito legal depois você ver que algumas coisas vão se realizando muito naturalmente, porque só de você ter materializado, você já se coloca mais em ação naquela direção. A escrita também é algo que ajuda muito, você escrever descrevendo uma cena, descrevendo o que você quer conquistar, o que você quer melhorar, como se fosse isso de um personagem mesmo. Quem gosta muito de ler história vai entender o que eu tô falando.
E nessas horas o recurso imaginativo dos romances e tal ajuda muito você a entender a própria vida. Mas também dá para você usar as ferramentas digitais. Pinterest é uma ótima forma de você ir agrupando em uma pasta vários elementos visuais do que você quer melhorar na sua vida. Eu fazia muito isso com um amigo meu da faculdade e a gente botava o nome de cada pessoa em cada pasta e aí colocava Starting Pack, tipo assim, Bia Starting Pack, sabe? E aí eu botava todos os elementos de branding visual, de conquistas que eu queria realizar dentro dessa pasta do Pinterest. E aí, à medida que eu ia realizando, eu ia sempre revisando, eu ia olhando, como se fosse um certo mural do sonho, sabe? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que ele me marcou muito e sempre que eu tô no momento de bad, eu revejo ele para ganhar perspectiva sobre as coisas. É um vídeo de um cara que eu amo acompanhar, que é autor desse livro aqui, Desse livro aqui, que eu sempre gosto de recomendar também, o Responsabilidade Extrema. É o Jocko Willink. Ele tem um podcast muito legal, que eu também escuto bastante, e ele tem um vídeo que é um corte desse podcast, que, enfim, eu vou deixar aqui embaixo para você ver, porque a mensagem pode te ajudar muito agora no final dessa nossa conversa. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você quiser, a gente pode continuar essa conversa por aqui e trocar experiências também. Um beijo enorme, espero contar com vocês aqui nos comentários pra gente continuar conversando. Quero saber se você está mais inspirada, se você ganhou mais perspectiva para sair da situação que você tá. Pode contar comigo nesse processo e até mais!